Fala galerinha, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na nossa série C# para Unity. Como já aprendemos a utilizar as classes, hoje nós iremos aprender a como podemos criar objetos pertencentes a uma classe, que é chamado de instância da classe, um assunto muito importante. Mas antes eu gostaria de falar que se você chegou até aqui na nossa série C# para Unity, então você já pode começar a ver também a playlist Criando um Jogo Simples 2D do zero, uma série que eu criei no início aí do canal, ensinando a criar esse joguinho simples que está aparecendo aqui na tela para vocês, um jogo simples porém que ajuda a aprender conceitos importantes da Unity. E lá você vai poder aplicar os conhecimentos adquiridos aqui na nossa série de C#. Por exemplo, a gente vai utilizar aí estruturas condicionais, estruturas de repetições, métodos, enfim, todo esse conceito que a gente viu aqui, a gente vai aplicar lá. E ao mesmo tempo iremos aprender coisas novas, como métodos específicos da Unity para detectar colisões e por aí vai. E coisas também além da programação, como por exemplo animar as moedas do jogo. Enfim, é uma série aí bem legal para você aprender a criar o seu primeiro joguinho. A playlist vai estar aqui no card, então confere lá depois. E eu só queria pedir perdão, pois a qualidade lá pode estar um pouco abaixo. Lá eu estava iniciando aqui no YouTube, então foram os primeiros vídeos aqui do canal, mas ainda assim é uma série que eu recomendo para vocês. E obviamente a gente vai continuar aqui na nossa série de C# aprendendo coisas mais avançadas e específicas, né? A gente já começou a entrar na parte intermediária aqui de C# com esses conceitos de classes, a gente vai ver também sobre rotinas, então a gente já começou aí, né, a adentrar em conceitos da programação orientada a objetos. E já estou preparando também novas séries aqui para o canal. Então se você gosta aqui do canal, gosta do conteúdo que eu trago para vocês, já vai se inscrevendo e deixando aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E sem mais enrolação, bora começar a falar aqui sobre instância da classe. Então olha só, eu vou abrir aqui esse script que a gente criou, né, na aula sobre classes. Bora lá abrir esse script para a gente aprender aí sobre instância da classe. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script a gente vai falar um pouquinho aí sobre objetos e instância da classe. Recentemente, né, eu fiz um vídeo aí mostrando o conceito de classes, heranças e objetos, como que a gente pode aplicar isso tudo na prática, em um jogo de verdade. Então vou até deixar o vídeo aqui no card, dá uma conferida lá se você ainda não conferiu. Aqui, esse vídeo ajuda bastante vocês a entenderem, né, como que a gente utiliza isso tudo dentro de um game. Porém, eu não fiz aí um vídeo específico falando sobre objetos. Então eu acho importante a gente fazer esse tipo de vídeo, porque isso ajuda a entender o que são objetos. Quando a gente está começando aí, a estudar programação orientada a objetos, as pessoas costumam, né, é muito comum confundir aí os conceitos de classes com objetos. Tem gente que acha que classe e objetos são a mesma coisa, mas não são. Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre objetos e também instância da classe. Bom, o que são os objetos aqui dentro do nosso game, né? Do nosso jogo? Os objetos, eles moldam o nosso jogo. Basicamente, é o que faz o nosso jogo aí. A gente tem, por exemplo, os personagens do nosso jogo são objetos, né? Os heróis, os vilões, os carros aí em jogos de corrida, ou então mesmo até, não precisa ser um jogo de corrida, mas em qualquer jogo que você tem um carro, esse carro tiver um comportamento, ele vai ser um objeto. Então tudo isso que tem um comportamento, ele é um objeto. Esse comportamento, ele é um comportamento que é regido pelas classes, né? Então todo objeto ele possui esse comportamento aí que são regidos pela classe. E quando esse objeto tem esse comportamento, né, que é regido por uma classe, ele é chamado de instância da classe. Bom, então como que a gente cria, né, um objeto aqui no nosso jogo? Porque olha só, a gente tem essas duas classes aqui, a classe vampiros, a classe lobisomens, só que a gente não tem nenhum objeto, a gente não criou nenhum objeto que tem o seu comportamento regido por alguma dessas classes. Então a gente vai fazer isso agora. Primeiramente, só para a gente poder exemplificar melhor, então olha só, eu vou comentar essa função print, porque eu não quero que essa classe vampiros derive, herde da classe monobehavior. Então, se eu tirar aqui a herança monobehavior, né, eu não consigo usar mais as funções print, lembrando aí que a função print é da classe monobehavior. E agora essas duas variáveis eu vou deixar elas como sendo públicas, para a gente utilizar aqui no exemplo, né? Então agora eu vou criar um objeto, vai ser um objeto pertencente à minha classe vampiros. Então, basicamente poderia ser um vilão, né, do nosso jogo. Como que a gente cria o nosso objeto? Então olha só, vou utilizar aqui a palavrinha vampiros, vai ser um objeto pertencente à classe vampiros. Vou nomear esse objeto, então vou chamar de Drácula. E agora eu preciso instanciar o meu objeto. Quando a gente instancia um objeto, a gente está criando, né, uma referência para o nosso objeto. E aí o nosso objeto vai começar a ser
ter o seu comportamento regido pela classe, que aqui em questão é a classe vampiros. Então como que a gente faz essa instância, né? A gente utiliza a palavrinha new e aí depois a gente usa o nome da nossa classe, abre e fecha parênteses, dá um ponto e vírgula. Pronto, agora a gente acabou de criar aqui o nosso objeto Drácula, né? Que é um vilão do nosso jogo, digamos assim. Então olha só agora. Então agora eu posso começar a controlar aí esse meu objeto, né? Com base aí na nossa classe, né? Com os métodos e variáveis da nossa classe. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira que a força do meu vampiro aqui, do Drácula, seja 100. Então, eu tenho aqui a minha variável força, então eu já posso definir aqui dentro do void start a força desse meu objeto. Olha só, quando eu clico aqui, quando eu dou um ponto, ele já aparece o que eu posso utilizar, os métodos e variáveis, né? Então, olha só, eu vou utilizar aqui a variável força para definir a força do meu vilão. Então, eu posso definir a força como sendo 100. Posso também definir a velocidade do meu vilão. Então, olha só, velocidade igual a 100. Lembrando que tanto força quanto velocidade são variáveis aí do tipo inteiro, né? Variáveis públicas da nossa classe vampiros. Então, a classe vampiros já está começando a ter controle aí do nosso objeto. Bem legal, né? Então, olha só, aqui dentro do Void Update eu posso fazer, por exemplo, utilizar um método, né? Um método ataque. Então, eu posso vir aqui, olha só, ataque. E aí a gente poderia ter, obviamente, uma lógica aqui para executar esse ataque do nosso vilão, né? Então, bem tranquilo, bem simples, né, galera? Aqui eu consegui criar um objeto e aqui já estou dando ordens aí do que o meu objeto deve fazer, né? Lógico que num jogo de verdade a gente vai ter vai ser um pouco mais complexo, né? A gente vai ter aqui uma lógica envolvendo aí, criando para executar, né, esse ataque do nosso vilão e tudo mais. Mas basicamente é assim que funcionam os objetos aqui dentro da programação, né? Dentro aqui, quando a gente vai criar o nosso jogo. E a gente utiliza isso bastante, galera. Então por isso que é muito importante vocês saberem aí o que são classes, heranças e objetos. São conceitos aí que a gente vai utilizar daqui para frente, a gente vai utilizar sempre, né? Quando a gente começar a criar os nossos joguinhos, a gente vai utilizar bastante esse tipo de coisa, esses conceitos aqui. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, ativando aí todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. É isso aí, valeu, até a próxima, fui!